E é verdade que nesta altura já o próprio Skype tem tudo preparado para eu poder receber o meu convidado, um convidado muito especial. Como podem ver, voltamos à temática do todo o terreno, isto porque ele aceitou o meu desafio, mas não é só o todo o terreno. Apesar de por trás dele aparecerem fotografias, e são bastantes e bem bonitas, sobre o tema do todo o terreno, mas eu trouxe o presidente Ivo Santos. E porquê é que digo que é presidente? Porque, para quem não sabe, eu sei que a maioria já conhece, mas para quem não sabe, ele é o presidente do Sporting de Tomar e, naturalmente, aqui também um destaque muito grande para o Sporting de Tomar, que está a fazer uma temporada fantástica, pelo menos a nível do hóquei patins. E para darmos as boas-vindas, acho que não poderíamos fazer melhor do que isso, darmos as boas-vindas ao presidente Ivo Santos, para falarmos de desporto motorizado, mas podíamos começar pelo hóquei patins. Tenho a certeza que vai-me dar aqui um baile grande, 20-0, vamos falar um bocadinho. Vamos começar esta nossa conversa de forma ligeira, falar aqui, primeiro que tudo, do Sporting de Tomar. E aquilo que lhe pergunto, Presidente, esta 15ª posição, penso que seja assim, estou a falar de cor, que nesta altura no ranking do... Ok, pronto, é isso. Eu queria 12º, melhor, pronto, ok, perfeito. Muito bem. Então, no ranking do hóquei patins, neste caso, europeu, será assim? Não, mundial. Mundial mesmo. O Sporting de Tomar está, de facto, a seguir ali uma carreira fulgurante e está nesta altura no 12º lugar. Por isso, Presidente, antes de mais, fale-me um bocadinho do seu Sporting de Tomar, aqui do hóquei patins, que será a menina bonita, mas se calhar tudo o resto também merece aqui uma nota de início, precisamente para aquele clube onde é Presidente. Bem-vindo, boa noite. Pronto, Gonçalo, e mais uma vez parabéns, e parabéns não só pelo seu trabalho em prol da modalidade ou do desporto automóvel em geral, como também pelo convite que me endereçou, com o qual me sinto lisonjeado e honrado pela distinção que me é dada e pela oportunidade que me é dada para participar neste seu programa. Em relação ao Sporting Clube de Tomar, fruto de um conjunto de circunstâncias há 6 anos para cá que estou neste projeto, com uma equipa por trás, que não é só um desporto coletivo, como também para obtermos resultados temos de ter uma estrutura diretiva, uma estrutura de suporte bastante grande e que eu penso que é exemplar naquilo que é a dinâmica de um clube com 106 anos de história, mas que se quer afirmar de uma forma perentória naquilo que é a modalidade da rinha, das várias que são praticadas no clube, que é o hóquei patins, neste caso o hóquei patismo masculino. E estamos num processo de crescimento, num processo de ambição. Neste momento estamos em 6º lugar, que dificilmente será pior, poderá ser melhor, mas dificilmente será pior do que o 6º lugar no final da época regular. Depois iremos ter uma fase de playoffs com os 8 primeiros e ao longo do ano tem sido um ano de conquistas. Virámos a primeira volta em 7º lugar, proporcionou-nos uma participação numa competição nova, foi a Taça 1947 no Luso. Chegámos à meia-final, onde perdemos com o Sporting Portugal. Mas importa lembrar que no princípio do ano, que a época já vai longa, da época desportiva, em junho, não sabíamos ainda se iríamos disputar a primeira divisão, uma vez que na época passada estávamos a disputar o Campeonato Nacional da 2ª Divisão Zona Sul, quando foi interrompida a competição fruto do problema do Covid, e éramos líderes destacados com 8 pontos de vantagem, mas houve ali alguma insegurança, alguma indefinição sobre o que iria acontecer. Tivemos que disputar uma fase preliminar, vulgo liguilha, a qual ganhámos, e a partir daí tem sido uma época interessante, uma época em que temos cumprido os objetivos, e claro está que só posso ficar satisfeito por presidir e por trabalhar num clube que me tem dado muitas alegrias, e não só a Tomar e ao Conselho, como também à região, e hoje em dia somos um clube claramente com uma dimensão já muito mais que conselhia. As pessoas conhecem-nos em todo o país. Neste processo de afirmação, nós temos adeptos um pouco por todo lado. Isso é muito interessante, mas a ambição não é desmedida, mas queremos ficar ainda mais longe, e é para isso que estamos a trabalhar. E é um processo, podemos dizer, que lhe traz algum prazer fazê-lo, ao ponto de aceitar continuar a fazer por mais algum tempo, apesar do seu mandato na direção ter um prazo certo para terminar, mas podemos contar consigo a fazer isto que tanto gosta, que além daquilo que vamos ouvir mais à frente, será estar, neste caso, no Sporting Clube de Tomar. Sabe que estas coisas muitas vezes transformam-se num vício, e tal como o meu filho mais velho me dizia esta semana,
há por vezes momentos que são únicos e que nos dão a oportunidade de sairmos no momento de apogeu. No momento, tudo tem um seu para começar e para terminar, e talvez fosse o cenário perfeito sair agora em abril e lançar as raízes, já foram lançadas as raízes, mas para outros continuarem. Ao mesmo tempo que isso sucede, nós temos uma responsabilidade para com uma comunidade e para com uma equipa. E não é fácil abandonarmos um projeto num momento em que importa ainda conquistar muito. Por isso, não é fácil. A realidade do centro do país não é uma realidade fácil, nunca foi, muito menos no atual contexto. Na próxima época, possivelmente irão existir duas equipas, no caso do hóquei em patins, vai haver o Benfica e o Sporting no Sul, vai haver o Sporting Clube de Tomar no Centro e depois as outras equipas são no Norte. Quer dizer, e isso, de alguma forma, mostra aqui o desequilíbrio que existe nesta modalidade, porque muitos projetos são alicerçados em indústrias, em empresas, em algum bairrismo que existe, mas penso que neste momento de sair, e digo talvez até um bocadinho contra o espírito familiar e aquilo que é o desafio que outros projetos me lançam, talvez não seja o momento e que não, se as coisas não corressem bem, no futuro me iria sentir de algum modo mal comigo próprio pelo facto de ter abandonado um projeto que eu, no fundo, fui buscar quase às cinzas e que de alguma forma a minha equipa deve-me esse respeito e essa consideração no sentido de continuar. É um pouco na competição automóvel. É assim que eu também vejo, neste caso em concreto, uma dupla, aquilo que é o trabalho do navegador junto ou se quiserem, do copiloto para com o seu piloto. Tem que haver aqui uma partilha, uma confiança, uma atitude de respeito e de profissionalismo no sentido de alcançar resultados. Portanto, não é apenas a unidade, mas é sim este trabalho e de alguma forma nós não somos seres isolados e temos outros à nossa volta que nos obrigam a ponderar, a considerar e, em alguns casos, como este que me está a apresentar, a vacilar entre continuar ou não continuar, se bem que neste momento, até fruto do investimento dos nossos principais sponsors, seria talvez uma traição abandonar o projeto. Muito bem. Faça aquilo que for melhor para si, naturalmente para a sua família, que é a base de tudo, e portanto fica aqui esse desafio para o fazer. Entretanto, nas redes sociais surgiram muito recentemente, apesar de já termos tido conhecimento anterior desse mesmo projeto, mas apareceram fotografias para um BMW, onde aparece naturalmente o seu nome como piloto e o seu piloto do todo o terreno como navegador. Pelo menos foi isso que se entendeu na fotografia, e eu convidei para nos vir falar precisamente desse projeto que terá naturalmente a ver com os rallies, terá a ver com o PRK, mas não sou eu que vou dizer isso. Quem tem que me explicar é precisamente, e é por isso que aqui está o próprio Ivo Santos. Diga-me então, o que é que está por trás daquela fotografia? Tem sido um projeto que já tem alguns anos, por parte do Michael Brown, em conjunto com o seu preparador, neste caso o Pedro Dias da Silva, da PRK Sport, da Rally Team, do qual eu faço parte também, da estrutura enquanto copiloto do Michael. É um projeto que é, por assim dizer, um projeto não digo de uma vida, mas é um projeto muito interessante, é um carro histórico, é um carro que foi ao ferro, foi refeito, foi completamente feito do ponto inicial do chassi, e hoje em dia é um carro full grupo A, é o M3, totalmente preparado com roll bar, com a especificação FIA 2020, com uma caixa SADEV interessantíssima, com o rapor pensado para um carro deste tipo, um carro de tração atrás, devidamente preparado, com uma eletrónica completamente nova, ou seja, o carro foi completamente revisto, completamente feito de base. Construído todo de base. Todo de base, sem olhar quase a custos, e é uma pequena peça de arte, uma pequena obra de arte. E é um projeto que o Michael já pensou há muitos anos, e que agora se concretiza e estaremos em condições deste ano de realizar algumas provas, pensando que é um carro que de facto merece ser visto e que merece ser conduzido e que merece ser usufruído e desfrutado, como é o meu caso, mas que vamos passo a passo. É um carro com um binário fortíssimo e
e que obriga a alguma adaptação. Este ano estão pensados alguns ralis que nós gostamos de fazer e que gostaríamos de concretizar, nomeadamente os ralis como o Tomar, como o Dorém, ir a um Altronic, ir a um Rally das Camélias, fazer uma ou duas provas da Beira Baixa Challenge, que é uma competição regional, mas onde nós também participamos em dado momento, no nosso processo que começou nos ralis de regularidade histórica até muito recentemente o Campeonato Nacional de todo o terreno, mas nós esquecemos de nossas origens e onde nos sentimos bem e onde sempre fomos acarinhados e bem recebidos. Portanto, temos um curto programa que queremos concretizar. Irão ver esta máquina na estrada e, consoante as datas do campeonato, vamos participar nas provas que verdadeiramente nos dizem alguma coisa e que nós nos sentimos felizes por participar, tendo em conta que é um carro para nós conseguirmos fazer alguns brilharetes e pronto, e depois a partir daí será muito interessante. E com o Ivo ao volante? Não, longe de mim, disso. É um projeto do Michael Brown, que é um gentleman driver. Eu sou um gentleman co-driver. Tenho aprendido muito nomeadamente com alguns copilotos de referência, nomeadamente o José Janela, que tem sido o meu professor a esse nível, e tenho tentado aprender com os melhores. Quer dizer, sempre foi uma paixão. A paixão que nós temos, eu e o Michael, é uma paixão de criança, e que se concretizou há muito pouco tempo. Portanto, há 4 ou 5 anos houve condições para começarmos a ter um pequeno projeto, e hoje em dia estamos numa estrutura altamente profissional, na qual nos sentimos bem, mas o Michael é a essência de tudo isto, e é com ele que de facto eu quero desfrutar desta realidade, bem como do todo o terreno. Quiçá pensar este ano vamos avançar também para alguma realidade internacional, que começou o ano passado com a Baixa Endesa em Badajoz, no qual ficámos em segundo na categoria Open. Tivemos um pequeno azar. Também ficámos em terceiro na Baixa de Porto Alegre, na competição nacional. Ou seja, nós temos vindo a progredir, e fruto daquilo que são as nossas limitações ainda, mas sem dúvida nenhuma que nos sentimos impelidos cada vez a fazer melhor, até pelo facto de estarmos rodeados de campeões. Dos melhores. Vejo o Pedro Dias da Silva e vejo o Janela, depois vejo o Condense e o Nuno. Para o ano iremos ver o Faria, iremos ver outros pilotos da nossa estrutura, e nós de alguma forma quase nos sentimos na obrigação. Não ambicionamos estar a esse nível, mas ambicionamos sempre fazer melhor e competir. E o Michael é uma pessoa muito competitiva, é um indivíduo muito peculiar na sua forma de estar, mas que é altamente competitivo. O Michael, em qualquer coisa que entre, seja esqui, seja competição automóvel, seja competição náutica, onde entra, até nas corridas faz comigo em pequenos trimarãs à vela à volta da sua ilha, da Ilha de Lombo. Ele tem sempre aquela coisa, tem de me ganhar. Portanto, numas mais pequenos pormenores, não é? E este tipo de pessoas muitíssimo interessantes, e de facto é um prazer estar ao seu lado, e enquanto ele correr, dificilmente eu direi que não, arranja outro copiloto, já com outros copilotos, nomeadamente o Filipe Fernandes, mas eu claramente endereço-me esse convite, e eu, enquanto puder, é com todo o gosto que faço. Aliás, eu hoje em dia... Diga. E é só perguntar, este carro tem ADN de competição que se recorde, ou basicamente foi comprado? Não, este carro foi inicialmente comprado na Alemanha, através dos contactos do Michael. Como sabem, o Michael é do austríaco, e depois foi objeto de uma profunda... Mas ele nunca lhe falou do que é que foi feito anteriormente por este carro? Ele fazia uma competição, que é uma competição semi-profissional na Alemanha, que eu agora não consigo especificar, mas que na altura trazia até na homologação, e que envolve circuitos e ralis. Portanto, é uma competição de segundo nível. Mas o carro tinha alguns problemas, fruto da sua idade, e foi decidido desmanchá-lo. Tirar a ferrugem? Só no chassi, foi completamente... o carro está como novo. O carro não foi reforçado nos pontos-chave,
O carro não tem nada a ver com aquilo que foi adquirido pela Mike. E já andaram com ele, depois dessa recuperação total? Eu não andei, já houve quem andasse e diga que é uma máquina fantástica, nomeadamente o Pedro Dias da Silva e o nosso preparador, o Walter, que é uma pessoa conceituadíssima e que é, por assim dizer, o pai da criança. Compreendo, muito bem. Portanto, vamos ficar à espera de saber o vosso programa completo e vamos ficar desejosos de ver essa grande máquina a circular. É inevitável também falarmos aqui, nesta nossa conversa, Ivo, e porque falámos aqui também do Mike Brown, a perceber como é que estão os vossos projetos para 2021. O todo o terreno devagarinho começa a mexer, sabemos que vamos ter campeonato, pouca definição para já em relação ao calendário, já se ouviu falar muita coisa, mas a minha pergunta vai no sentido, e aproveitar a sua visita aqui, naturalmente, nesta nossa conversa, como é que estão os preparativos para a nova temporada? O que é que tem aí de novo? Como é que vai ser? E para já, o que é que nos pode confirmar para 2021? Nós este ano vamos ter um programa completo em termos de Campeonato Nacional de todo o terreno, onde teremos novamente o Porsche Cayenne como nossa máquina, que na categoria T8, que vamos disputar. No ano passado começámos com este carro, depois transformámo-lo e passámos da categoria T1 para T8, deixou de ter 2 turbos, passou a ter apenas um, enfim, adaptámos-lo às regras, ficou um bocadinho menos competitivo, mas ficou na minha ótica, na nossa ótica, ficou mais performance para aquilo que é a nossa capacidade de evolução neste momento. Fizemos bons resultados. Na Sertã, no final do primeiro dia, com um dilúvio, uma coisa assustadora, quase digna dos filmes de terror, íamos à frente da categoria T8 com uma grande distância em relação ao José Mendes. Infelizmente, no segundo dia, o carro, fruto talvez das intempéries, não sabemos porquê, teve uma pane mecânica e apagou-se. Quer dizer, não houve possibilidade nenhuma de o pôr a trabalhar. Não saímos do Parque Chato, foi uma grande desilusão nesse momento. Depois tivemos a capital dos vinhos de Portugal, onde na primeira e na segunda etapa liderávamos também de algum modo destacadíssimo, novamente a categoria T8, e na última etapa, na última especial, na terceira, onde íamos mesmo para controlar quem vinha atrás. Basicamente foi isso, nós íamos com cerca de 2 minutos para nós íamos apenas limitar-nos a controlar.